cadeira. Sem dúvidas, de todas as listas de recomendações, eu acredito que seja uma das listas que eu faço que mais ajude, seja uma das mais úteis de todas, mas ao mesmo tempo é uma das listas mais difíceis de se fazer. Isso porque, como eu sempre falo e repito, o problema das cadeiras é que existem corpos e corpos. Ou seja, uma cadeira que ela é boa pra mim, ela não necessariamente vai ser boa pra você, porque existem tipos de corpos, tamanhos, formatos diferentes. Existem pessoas magras, existem pessoas gordas, pessoas bombadas, brincando. Bom, mas é por isso que no vídeo de hoje eu vou atualizar a lista com as melhores cadeiras pra você comprar hoje em dia, tentando entender o máximo possível e tentar agradar ao máximo possível de vocês. Bom, mas então sem mais doação, bora lá pro vídeo. E lembrando, links dos produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Então vamos lá. Primeiro de tudo, se você quer ter uma ergonomia, você precisa de duas coisas que eu recomendo muito. O primeiro é um descanso de pé. Eu vou deixar aqui na descrição também. Mas, cara, por incrível que pareça, isso muda muito, principalmente em dor nas costas e lombar. Eu sei porque eu não usava isso e hoje em dia eu não consigo viver sem. Ainda mais pra você que é baixinho que nem eu, faz uma diferença do caramba. E o segundo ponto não é tão necessário assim, mas eu acho útil, que no caso são rodinhas de borracha. Elas são rodinhas universais pra você colocar nessas cadeiras e elas são mais interessantes porque a qualidade do rolamento é melhor e não só isso, elas também andam melhor, afinal elas são de borracha ao invés de plástico, e não só isso, elas não riscam o chão. Olha que maravilha. Mas enfim, bora pras cadeiras. Detalhe, antes disso, eu vou deixar bem claro, se você é um cara alto ou se você tem sobrepeso, e sobrepeso aqui eu não tô me referindo necessariamente ao fato de você ser gordo ou não, mas por exemplo, se você é um cara bodybuilder, por exemplo, você tem 130 quilos, cara, você vai ter que, querendo ou não, investir uma cadeira um pouco mais cara. Não é um preço exorbitante, mas ainda assim ele vai ser um pouco mais elevado em comparação com essas médias aqui que eu vou citar. Mas calma que tem opções boas, não tão caras. Mas vamos lá, começando pela mais barata de todas pra você que só precisa de uma cadeira de escritório minimamente decente, e o modelo mais comum e também o mais disponível que a gente tem é a cadeira de escritório Pellegrin. Cara, sendo muito honesto, eu recomendo e não recomendo esse modelo. Isso porque ela é simplesmente um dos modelos mais baratinhos que a gente tem. Pelo preço, ela é uma cadeira honesta, ela custa na faixa aí dos seus 200, 250 no máximo estourando, mas em alguns casos dá pra encontrar por 150 até. Ela tem uma construção em plástico, em alguns modelos ela tem um acabamento da haste das rodinhas em metal. É uma cadeira que ela aguenta aproximadamente até 75 quilos, não é uma cadeira para muitas pessoas pesadas. Além disso, ela é um tipo de cadeira que a gente chama de cadeira secretária, ou seja, ela não é essa que vai até a minha nuca, ela vai até a metade das minhas costas. E no caso, o que eu acho interessante dela é que no caso ela já é uma cadeira revestida em mesh, ou seja, ela não é de couro nem nada disso, ela é feita de um tecido, o que é bem mais fresquinho para usar em calor. E não só isso, a durabilidade é um pouquinho melhor em comparação, por exemplo, ao courino. E o ponto que eu falei principal é o preço. Já atualmente ela custa na faixa de 150, 200, como eu falei, no máximo estourando 250 reais. É a melhor cadeira do mundo? Não. Inclusive esse tecido mesh com o tempo ele vai afrouxando. Não é uma cadeira muito resistente, mas é aquilo, é a mais barata que você consegue. Mais ou menos nessa mesma faixa de preço tem também um modelo chamado Enfio Slim. No caso ela é mais ou menos a mesma pegada de propósito. Então no caso ela é uma cadeira secretária, ela tem um design um pouco mais bem acabado. Ela no caso aqui é feita em courino, querendo ou não é uma cadeira que ela é um pouco mais quente. E não só isso, como eu falei, o courino ele não tem uma resistência tão interessante quanto o tecido, mas ainda assim é uma cadeira que ela tem um acabamento um pouquinho superior, ela tem uma qualidade de construção um pouco melhor. No quesito ergonomia, cara, é meio que trocar 6 por meia dúzia. Porque sim, eu particularmente prefiro a ergonomia da Pellegrin pelo formato dela, o estilo dela ser um pouco mais confortável, mas ainda assim não vai ter tanta diferença assim em comparação com esse modelo aqui. E com relação ao preço dela, ela é um pouquinho mais cara, fica na casa aí dos seus 200, 250, no máximo estourando 350 reais. Mas cara, querendo ou não, aqui você tem uma qualidade bem superior no quesito de acabamento, costura e até uma durabilidade um pouquinho melhor. Já pra você que quer ergonomia, mas novamente sem gastar um rim, querendo ou não, também não tem como muito fugir, a gente tem a famosa cadeira presidente, que cara, se você for em qualquer loja de móveis, você vai ver esta cadeira, e ela é simplesmente uma cadeira bem famosa. Essas cadeiras, ela não tem um nome muito específico, inclusive eu deixo o link aqui na descrição dos modelos que eu mais recomendo que apresentam melhor qualidade, porque esses tipos de cadeiras são modelos que a gente chama de white label, ou seja, é uma empresa que faz e o resto põe a marca. Só que existem algumas variações de produção, existem algumas variações de qualidade, mas em princípio são as mesmas cadeiras. O diferencial dela é que ela já é uma cadeira presidente, ou seja, ela cobre mais ou menos até a sua nuca. Ela é um pouco mais interessante se você for um pouquinho mais alto, ainda assim não seria o modelo que eu mais recomendaria. Ela no geral tem uma ergonomia ok, é uma cadeira relativamente confortável, tem uma espuma relativamente boa. O tecido em si eu particularmente gostei muito. Ele é um tecido mesh, só que ele tem parece como se fosse tipo um dry fit. Ele é muito mais gostoso de você usar, e aqui em cima ele tem um acabamento meio acolchoado. O único lado negativo é que é em courino, e querendo ou não, é um courino mais barato, ou seja, pode ser questão de tempo que ele vai começar a descascar, principalmente se você é um cara que sua muito. Mas
ainda assim, no quesito conforto e preço, ela é muito boa. Afinal, hoje atualmente ela fica na casa aí dos seus 300, no máximo estourando 400 reais. E é uma cadeira que, novamente, é honesta pelo preço. Não vai ser a melhor qualidade, não vai ter a melhor durabilidade do mundo, mas, novamente, pela disponibilidade que a gente tem e pelo preço médio do mercado, é uma cadeira honesta. Mais ou menos essa pegada, só que com um pouco mais de durabilidade, a gente tem um modelo que é a TGT Hero TC2. Cara, aqui no caso, ela é uma cadeira gamer. E sim, eu não gosto de cadeira gamer. Isso porque, no geral, cadeiras gamers eu nunca tive uma boa experiência. Vale ressaltar que eu tenho hiperlordose e também eu tenho escoliose, ou seja, minha coluna é uma merda. E embora elas não sejam as melhores opções quando a gente fala de ergonomia, ainda assim esses modelos baratinhos, eles são levemente interessantes, principalmente pela qualidade de construção. Cadeiras gamers no geral, pelo menos eu nunca tive problema, principalmente no quesito de durabilidade. São cadeiras que são muito bem feitas. E essa específico realmente é muito boa. Ela é toda feita em courino, ela mistura um metal e plástico. No geral, é um courino muito bem feito, muito bem acabado. Você percebe que é um courino grosso, espesso, lá ele. Querendo ou não, um dos pontos negativos é uma cadeira bem mais quente. Isso eu posso falar porque eu já tive milhares de cadeiras e já tive muita cadeira gamer. Cara, cadeira gamer é quente pra caralho. Mas nada que se você tiver um ar-condicionado, um ventilador, não quebre um galho ou resolva. No geral, ela é muito boa. Ela aqui já traz ajuste de inclinação. As outras também trazem, mas aqui ela é um pouquinho melhor. Obviamente, todas essas também tem ajuste de altura, eu esqueci de citar. Ela aqui já traz também suporte pra braço. E com relação ao preço, atualmente ela fica na casa aí dos seus 400 a 500 reais. E aí que tá o ponto de eu recomendar. Quando a gente fala de cadeiras baratas, a gente não tem muita disponibilidade de modelos com a melhor qualidade de construção. Então essas cadeiras, elas realmente têm uma boa qualidade de construção. O ponto que elas pecam realmente é com relação à ergonomia. Isso porque cadeiras gamers são baseadas em bancos de carros esportivos. E bancos de carros esportivos são feitos para comprimir o seu corpo, não para deixá-lo confortável. Então uma dica para você melhorar a ergonomia dela, tira as almofadinhas que vem junto. Primeiro, elas são extremamente duras e principalmente a da cervical é extremamente inútil. Seu pescoço fica meio assim. Mas por 400, 500 reais é uma qualidade de construção muito boa. Já um outro modelo que eu também cito bastante e eu acho relativamente interessante é a cadeira Atlanta. Eu vou citar ela mais como mais uma opção, mas eu não acho a melhor ainda. Ela é um modelo que eu gosto de citar porque no quesito de conforto, realmente, ela é uma cadeira que ela me surpreendeu. E no geral eu acho ela um pouco mais interessante pra você que é mais alto e um pouco mais pesado. Ela é uma cadeira que suporta até 100 quilos. No geral, a qualidade dos materiais são muito bem feitos. O único ponto negativo, na minha opinião, é que ela é toda feita em courino. É uma cadeira extremamente quente. Além disso, é um courino que ele é um pouco mais fino, ou seja, é questão de tempo pra começar a descascar. Então você tem que cuidar bem. Mas por que que eu acho ela mais interessante? Ela é uma cadeira em si muito confortável. Foi uma das mais confortáveis que eu já testei. Só que, se você é um cara baixo que nem eu tenho 1,67 de altura, ela não te atende muito bem, porque é um conforto que você fica meio deslocado. Se você é um cara mais alto, você consegue pegar uma postura um pouco melhor nela. E hoje, atualmente, ela fica na casa de seus 500 a 600 reais. Novamente, se você é um cara baixo, ela não vai te atender tão bem, porque esse excesso de conforto vai até atrapalhar. Mas se você é um cara mais alto, ela vai te dar um pouco mais de postura. Mas ainda assim, na minha opinião, a melhor na faixa de preço atualmente é a cadeira Mônaco. Se tratando de cadeiras não tão caras, aqui a gente tem um modelo mais barato, mais interessante e mais ergonômico. Cara, no quesito de design, ela é muito parecida com alguns modelos que eu vou citar, inclusive modelos maravilhosos. Ela é toda feita em plástico, mas é um plástico muito bem feito, com leve acabamento em metal. Ela aguenta até 120 quilos. Detalhe, quando a cadeira fala que aguenta até 100 quilos, até 120 quilos, não é porque você tem 120 quilos que você vai sentar nela, porque não é recomendado você usar no máximo de estresse possível. Mas enfim, o estofado dela é muito bom, muito macio. Ela é toda feita em mesh, ou seja, ela não utiliza courino, ela é feita num tecido. É uma cadeira muito fresquinha de usar, fora a durabilidade do tecido, que é bem maior. O único ponto é que o tecido, na minha opinião, poderia ser um pouquinho mais estilo esse dry fit que eu tinha citado, que querendo ou não, ele não é um dos mais confortáveis pra ficar em contato com a pele, mas ainda assim ele é muito bom. Além disso, ele tem os braços, o apoio de braço é estilo freio de mão, que é aquele lá que você puxa assim, que na minha opinião são dos mais práticos, novamente, principalmente pra você que é baixo, sem contar que ele já vem com um ajuste de lombar e hoje atualmente fica na faixa de seus 400 a 450 reais. Aquele detalhe, não é uma cadeira para pessoas altas. Cara, mas se você tem por volta aí de 1,70, 1,75 no máximo, ela já vai te atender. Mas agora, as cadeiras um pouco mais universais, ou seja, atende tantas pessoas de média, baixa estatura até pessoas mais altas. Aqui nós temos os melhores custo-benefício, na minha opinião. Ou seja, modelos não tão caros, mas que entregam uma excelente qualidade. E a principal para você que é alto, principalmente, é a cadeira Anima. Cara, nos modelos que eu pesquisei, ela foi simplesmente uma das melhores opções e também uma das mais bem avaliadas. Normalmente cadeira tem uma baixa avaliação, exatamente pelos motivos que eu citei no começo do vídeo. Mas cara, o primeiro ponto que eu gosto dela é a qualidade de construção. É uma cadeira muito boa, muito bem feita. Os acabamentos dela são muito bons. É uma cadeira muito boa de montar. Como eu falei, ela é uma cadeira que ela vai te atender um pouco mais se você é um pouquinho mais alto, até um pouco mais pesado. Embora ela aguente até só 100 quilos, a qualidade de construção dela é muito boa. Ela é uma cadeira que no geral ela é um pouquinho mais alta, não só isso, o encosto de lombar dela é também um pouco mais alto. Inclusive, obviamente, você consegue ajustar esse encosto de lombar. Além disso, ele é um encosto que ele é almofadado e você consegue ajustar muito bem, então ele é muito confortável. Sem contar que ela também já tem os braços
braços, que também tem regulagem. Eles são aqueles braços padrões que simplesmente sobe e desce, que inclusive é um formato que normalmente até agrada pessoas um pouco mais altas. Porque quando a gente fala de altura, por exemplo, esses braços eles têm um limite. Esse de freio de mão você consegue simplesmente puxar ele, e o que acontece? Ele não bate na mesa, então isso faz muita diferença. Com relação ao preço dela, geralmente ela fica na casa de seus 700 a 800 reais. Nesta mesma faixa você encontra o modelo que é a Phaeton Fly, que foi um modelo que eu também citei no último vídeo. Cara, no geral ela é muito interessante, tem uma qualidade de construção muito boa, também mantém uma boa avaliação. Ela em tese aguenta um pouco mais de peso, mas ainda assim eu acho a qualidade de construção da Anima melhor. Ela é uma cadeira que vai te atender um pouco mais, se você é um pouco mais baixo. Isso porque ela tem um suporte de lombar, que é aquele suporte que é como se fosse uma mola. Então ele suporte que ele não tem uma regulagem tão boa assim, digamos assim, e ele não é uma regulagem tão alta, por isso que ele atende melhor pessoas mais baixas. Além disso, ele também traz os ajustes padrão, ajustes de altura, você consegue deitar a cadeira. É uma cadeira muito confortável, também feita em mesh. As duas, eu esqueci de citar, mas elas têm suporte para cervical. E a diferença também é que aqui ela tem um apoio de braço que você consegue puxar estilo freio de mão. Junto nessa mesma faixa, você também encontra o modelo da Redragon, que no caso, ela tem esse estilo da Phaeton Fly, só que ela atinge mais ou menos o mesmo público da Anima. Ou seja, ela é uma cadeira que tem mais ou menos as mesmas características da Phaeton Fly, só que ela atende um pouco melhor o público que é mais alto. Isso porque o suporte de ajuste de lombar, ele consegue ser um pouquinho melhor, principalmente para você que tem uma estatura maior. Além disso, ela tem uma qualidade de construção bem superior, inclusive ela aguenta bem mais peso, aguenta até 130 quilos, e hoje atualmente elas também ficam nessa mesma faixa em torno aí dos seus 800 reais. Mas, na verdade, os melhores custo-benefício, cara, a partir daqui realmente são os modelos que eu, assim, mais gosto de recomendar. Que é, primeiro, a DT3 Vita. Ela não foge muito dessa faixa de preço, em alguns casos você até consegue encontrar ela mais barata. Ela é uma cadeira que eu gosto muito, primeiro, pelo design. Ela é um design que é muito parecido com o modelo da Herman Miller, que é uma marca de luxo caríssima. Ela é uma cadeira muito boa, inclusive é uma das mais bem avaliadas. No geral, no conforto ela é muito boa. Ela não é uma cadeira que vai te atender bem se você é um cara mais alto, até porque ela é uma cadeira estilo secretária. Se você tem em torno até, 1,75, ela vai te atender bem. O estofado e a espuma são muito boas. Ela é toda feita em mesh. A espuma é extremamente confortável. O tecido também é muito bom, bem fresquinho, muito gostoso de usar. A cadeira em si, tudo é muito bem feito, muito bem acabado. A qualidade de construção dela é muito boa. Tem o braço que ajusta por ângulo. E hoje, atualmente, ela varia na casa aí dos seus 700, no máximo estourando 800 reais. Mas dá pra encontrar facilmente nessa faixa aí dos seus 700. Cara, realmente, é uma cadeira muito boa. No quesito de conforto, é uma das melhores. Eu só não coloco melhor do que a Elements Astra. Foi uma cadeira que eu tinha, inclusive ela era vermelha, na verdade ela era laranja, mas eu sou daltônico, e foi uma das melhores cadeiras que eu tive. E foi uma das cadeiras que eu mais, entre aspas, desvalorizei antes de receber. Porque quando eu olhei, eu falei, cara, não deve ser tudo isso. Mas realmente, ela é uma cadeira muito confortável, cara. Inclusive tem a Astra Pro, que inclusive eu dei pra minha irmã, mas ainda assim, por incrível que pareça, eu gosto mais da Astra. Pro meu tamanho, eu achei que ela ficou perfeita. Isso porque, primeiro, a qualidade de construção dela é muito boa. Ela é toda feita em plástico, tem um acabamento ou outro em metal, mas é um plástico muito bem feito, muito resistente. Ela é toda feita em mesh, um mesh também muito resistente, um tecido de altíssima qualidade. Poderia, na minha opinião, ser um pouquinho mais confortável naquilo que eu falei, aquela pegada estilo um pouco dry fit, mas ainda assim é muito bom. Sem contar que ela tem ajuste da cervical, tem ajuste de lombar, ajustes padrões, aquele lá de altura. O suporte de braço é a estilo freio de mão, só que, cara, tudo se encaixa muito bem. Ela é uma cadeira que ela fica muito confortável, ela parece que realmente ela fica muito ergonômica. E principalmente pra você que não é um cara muito alto, ela é um estilo presidente que atende muito bem. Novamente, ela é uma cadeira que ela vai atender se você é um pouquinho mais alto, tem na faixa aí dos seus 1,80. Passando disso, eu acho que ela já vai começar a ficar um pouco desconfortável. Mas, cara, se você tem menos dessa altura, de verdade, eu super recomendo, porque realmente foi uma das mais confortáveis que eu já tive. E o bom é que ela baixou de preço e hoje atualmente ela fica na casa aí dos seus 800 reais. Quando eu peguei ela tava na faixa dos 1.000. E realmente, é uma cadeira muito boa. Só uma correção, ela atende bem se você tem até 1,85. Passando disso, ela vai ficar um pouco desconfortável. Mas, pra você que quer um modelo top, pra você que é um cara alto, principalmente, um modelo que eu achei bem interessante é a cadeira BT07. Cara, no geral aqui a gente já tá começando a caminhar com uma qualidade um pouco mais premium, mas normalmente sem gastar um rim. No quesito qualidade de construção aqui eu não preciso nem falar, realmente aqui a gente já tem uma melhora na qualidade de construção. Além do plástico de melhor qualidade, a gente tem uma presença maior de metal, uma cadeira mais robusta. Sem contar que ela é perfeita pra quem é mais alto, exatamente pelo que eu falei, o banco normalmente ele atende um pouco mais, e não só isso, o suporte de braço, se você é um cara muito baixo, você vai ter que abaixar a cadeira, e aí o suporte de braço vai ficar batendo, cara, é simplesmente um inferno, e aí você não vai conseguir ficar próximo da mesa. Além disso, aqui ele já vem com uma malha extremamente resistente, muito boa, muito bem acabada. Ele já vem com apoio para pé retrátil, você consegue inclinar, tem suporte para lombar, ajuste para cervical, obviamente tem apoio para braço, e hoje atualmente ela é uma cadeira que custa na faixa dos seus 1.200 reais. No geral é uma cadeira muito boa, muito completa, e realmente é uma opção que sim, é caro, mas não é um absurdo antes da gente começar a entrar nas tops. Uma outra opção que eu acho interessante é a Thunder X3 Yama. Ela realmente é uma cadeira que eu gosto demais, eu sempre cito ela aqui no canal, e realmente ela é muito
muito completo. No quesito de ergonomia, é uma cadeira que vai te atender muito bem. Ela tem milhares de ajustes, inclusive um ponto extra em comparação com essa anterior é que ela já tem um ajuste de profundidade da cadeira, o que faz uma baita diferença. O mesh dela também é muito bom. O único, entre aspas, ponto negativo dela é que ela tem uma presença um pouco maior de courino, que, como eu falei, é um material que tende a descascar com o tempo. Mas, cara, o ajuste dela, a movimentação dela, ela se encaixa muito bem e eu digo até um pouquinho melhor do que essa anterior que eu citei. Se você é um pouco mais alto, talvez a BT-07 vai te atender um pouco melhor. E principalmente se você é mais pesado, até porque a BT-07 aguenta até 200 quilos, enquanto a Yama, ela aguenta até 150 e normalmente ela é uma cadeira que ela vai pra média estatura pra alta, não é necessariamente mais focada pra pessoas altas. Já a BT-07 eu sinto que ela atende um pouquinho mais esse público, embora normalmente se você tem uma estatura média, também vai ser uma cadeira que vai te atender bem. E também com relação ao preço dela, hoje atualmente fica na casa dos seus R$1.000 a R$1.200. Normalmente uma cadeira que tende a ser um pouquinho mais barata e entra facilmente também em promoção. Já para as tops das tops, cara, sendo muito honesto, pra você que quer investir uma boa grana, mas não quer investir, novamente, R$1,5, uma cadeira de 3, 4 conto, mas que é uma cadeira que vai te atender bem, você quer investir numa qualidade, na minha opinião, essas duas opções são as melhores. Que no caso é a Sense Setup Cozy 03, na verdade, Cozy T03 e a Elements Verta Pro. Resumindo, cara, a Cozy T03, ela é muito parecida com a BT-07, no quesito de design são muito semelhantes, a diferença é qualidade de construção. A qualidade de construção dessa aqui, meu irmão, não tem nem comparação. Essa cadeira é simplesmente absurda, eu acho que no quesito de qualidade de construção é a melhor que eu já mexi. Tudo nela é feito num metal de altíssima qualidade, ela é uma cadeira bem pesada. Nas partes que tem plástico, é um plástico muito bem feito, muito bem acabado e ela tem milhares de ajustes. Você consegue ajustar tanto o ajuste de lombar, que inclusive é de mola, e detalhe, você consegue regular a pressão desta mola. Além disso, tem ajuste cervical, que você consegue ter vários ajustes. Você consegue também regular a altura dos braços, pode girar ele, tem apoio de pé, você consegue inclinar a cadeira. Além disso, tem ajuste de profundidade. O único ponto negativo, entre aspas, é que faltou um ajuste de altura do banco em específico. Não é da cadeira, a cadeira tem ajuste de altura, mas do banco, aumentar somente o banco. Porque, como eu falei, quando eu vou usar ela, os braços ficam batendo aqui. Só que se eu abaixo, eu não fico numa altura ideal pra digitar. E aí, o que eu tenho que fazer? Colocar um travesseiro. Não que isso seja um ponto negativo, mas querendo ou não, eu senti um pouco de falta disso. E sim, ela é uma cadeira que vai te atender extremamente bem se você é um cara alto. Médio pra alto, meu irmão, essa cadeira é perfeita, perfeita mesmo. Eu, no caso, sou um cara baixo. Como eu falei, eu tenho 1,67 de altura. Mas ainda assim, mesmo eu tendo esse 1,67, só colocar uma almofadinha aqui já me salvou. E é sério, é a melhor cadeira que eu já tive. Mas, voltando pra um público um pouco mais geral, uma cadeira que vai atender tanto pra um público alto, até pra um médio, e também um pouco baixo, eu acho que a Verta Pro, ela atende um pouco mais. Além disso, querendo ou não, ela é uma cadeira um pouco mais ergonômica em quesito de ajustes. Ela tem ajustes um pouco mais completos, digamos assim, até porque ela também é uma cadeira um pouco mais cara. E digamos que você consegue ajustar ela um pouco melhor para o seu tipo de corpo. Inclusive, pelos próprios comentários de vocês, muita gente falou que realmente é uma cadeira extremamente confortável e realmente é. Ela é muito boa e muito completa. Com relação ao preço delas, hoje atualmente a Cozy T03, ela custa na faixa de seus R$1.500, R$1.600 no máximo. Já a Verta Pro, ela é um pouquinho mais cara, fica na casa de seus R$1.800 a R$2.000. Realmente, esses são os melhores modelos que eu recomendo. E eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu vi por aqui. Valeu e falou!